O capítulo 12 do livro de Êxodo é um dos momentos mais emblemáticos e significativos de toda a narrativa bíblica. Ele marca a instituição da Páscoa, a 10ª e última praga do Egito e o início da libertação definitiva do povo de Israel da escravidão. Esse trecho da Bíblia é carregado de simbolismos, rituais e instruções que moldariam a identidade religiosa e cultural do povo hebreu ao longo de gerações. Logo no início do capítulo, Deus fala diretamente a Moisés e a Arão no Egito, estabelecendo um novo calendário para o povo. Este será para vós o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Esse detalhe pode passar despercebido por muitos, mas é um marco importante. Deus está não só libertando os israelitas fisicamente, mas também reiniciando o tempo para eles, como se dissesse: a partir de agora, a história de vocês começa de verdade. Esse novo começo tem como base um evento grandioso: a libertação divina. Em seguida, Deus institui a Páscoa e dá instruções detalhadas para a celebração. Cada família deve escolher um cordeiro sem defeito, macho, de 1 ano, e sacrificá-lo no 14º dia do mês. O sangue do animal deveria ser passado nos batentes das portas das casas dos israelitas como sinal. Assim, quando o Senhor passasse para ferir os primogênitos do Egito, pouparia todas as casas marcadas com o sangue, um ato que deu origem ao nome Páscoa, que vem do hebraico Pesach, que significa passar por cima. Esse ritual do Cordeiro Pascal não era apenas um ato simbólico, mas uma manifestação concreta de fé e obediência. Cada detalhe da cerimônia carrega um peso profundo. O cordeiro sem defeito representa a pureza e a integridade necessárias para o sacrifício. O sangue nos umbrais é o sinal da aliança entre Deus e seu povo. A carne assada ao fogo, o pão sem fermento e as ervas amargas que deviam ser consumidos durante a refeição reforçam a urgência da libertação e a memória do sofrimento passado. Comer com os lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão era uma preparação para a partida iminente. Eles deveriam estar prontos para sair a qualquer momento, como quem já esperava pela resposta de Deus. E essa resposta veio de forma dramática e definitiva. À meia-noite, o Senhor feriu todos os primogênitos do Egito, dos filhos de Faraó aos dos prisioneiros, até os dos animais. Foi uma noite de dor e pranto para os egípcios, enquanto para os israelitas era o começo da redenção. Faraó, enfim, cede. Ele chama Moisés e Arão no meio da noite e ordena que todo o povo de Israel vá embora, levando consigo seus rebanhos e seus bens. O povo egípcio, por medo, também incentiva a saída dos hebreus rapidamente, chegando até a dar-lhes objetos de prata, ouro e roupas como uma forma de apressar a partida e evitar novas tragédias. Outro aspecto importante desse capítulo é a ordem para que esse evento seja lembrado e celebrado por todas as gerações futuras. Deus institui a festa da Páscoa como uma comemoração perpétua. Durante 7 dias, o povo não deveria comer pão fermentado, e o 1º e o 7º dia seriam dias de sagrada convocação, sem trabalho. A festa não era apenas uma lembrança do passado, mas um meio de manter viva a identidade do povo de Deus. As instruções são repetidas com riqueza de detalhes, como se fosse necessário garantir que nada fosse esquecido. Até os estrangeiros que quisessem celebrar a Páscoa deveriam seguir certas regras, como a circuncisão, para fazer parte da aliança. Esse cuidado reforça a ideia de que a história da libertação não era apenas para os presentes naquele momento, mas um legado que deveria atravessar os séculos. O capítulo termina com a obediência total dos filhos de Israel. Eles seguem tudo conforme Deus havia ordenado, por meio de Moisés e Arão. E assim, naquela mesma noite, uma multidão de cerca de 600.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças, parte do Egito. A grande travessia começa ali, não apenas geográfica, mas espiritual.
Era o início da jornada rumo à Terra Prometida, uma caminhada que definiria os valores, a fé e a missão daquele povo. O capítulo 12 de Êxodo é, portanto, uma peça central para entender a mensagem de redenção presente em toda a Bíblia. Ele mostra que a libertação vem pela fé, pela obediência e pelo poder de Deus. O Cordeiro Pascal apontaria, séculos depois, para outro sacrifício, o de Jesus Cristo, chamado de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Páscoa, então, ganha um significado ainda mais profundo, sendo a base para a compreensão do Evangelho. Ao mesmo tempo, o texto nos lembra do valor da memória coletiva e da importância de ensinar às novas gerações aquilo que Deus fez no passado. Cada elemento, cada ritual, cada gesto tinha o objetivo de manter viva a chama da fé em meio às dificuldades e às futuras provações que o povo enfrentaria no deserto. É um convite para que nós também relembremos os momentos em que fomos libertos, e para que celebremos, com gratidão e reverência, os atos poderosos de Deus em nossa história. Agora que você entendeu o contexto e os significados por trás do capítulo 12 de Êxodo, chegou o momento de mergulhar diretamente na leitura desse trecho essencial das Escrituras. Ao ler, preste atenção aos detalhes, o tom das instruções, a reação do povo, os símbolos usados e a intensidade do momento. Imagine a tensão da noite em que tudo mudou. Essa leitura vai te permitir perceber como Deus age com justiça, fidelidade e poder, e como cada gesto simbólico representa algo maior do que um simples ritual. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 12 e permita que esse texto fale ao seu coração, como falou ao de milhões de pessoas ao longo da história. Êxodo 12. A instituição da Páscoa. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então, convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas. Conforme o que cada um puder comer, por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite, passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia, tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até ao 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia, haverá para vós outro santa assembleia. Também, ao 7º dia, tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer.
somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, comereis pães asmos até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias, não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis. Em todas as vossas habitações, comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: Escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa. Tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos, para sempre. E uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso. Como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. 10ª praga: morte dos primogênitos. Aconteceu que à meia-noite, feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até ao primogênito do cativo que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios. E fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e a Arão e lhes disse: Levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel. Ide, servi ao Senhor, como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vosso gado, como tendes dito. Ide-vos embora e abençoai-me também a mim. Os egípcios apertavam com o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois diziam: todos morreremos. O povo tomou a sua massa, antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em trouxas com seus vestidos, sobre os ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata, e objetos de ouro, e roupas. E o Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam. E despojaram os egípcios. A saída dos israelitas do Egito. Assim partiram os filhos de Israel de Ramessés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitíssimos animais. E cozeram bolos asmos da massa que levaram do Egito, pois não se tinha levedado, porque foram lançados fora do Egito. Não puderam deter-se e não haviam preparado para si provisões. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que ao cabo dos 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se observará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: Esta é a ordenança da Páscoa.
nenhum estrangeiro comerá dela. Porém todo escravo comprado por dinheiro, depois de o teres circuncidado, comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. O cordeiro há de ser comido numa só casa. Da sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso nenhum. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho. Então, se chegará e a observará, e será como o natural da terra. Mas nenhum incircunciso comerá dela. A mesma lei haja para o natural e para o forasteiro que peregrinar entre vós. Assim fizeram todos os filhos de Israel. Como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. Naquele mesmo dia, tirou o Senhor os filhos de Israel do Egito, segundo as suas turmas. Senhor meu Deus, obrigado pela tua palavra lida, obrigado por mais um dia de vida que o Senhor nos deu. Perdoe os nossos pecados. E esteja, Senhor, guardando e abençoando a nossa família. E te louvamos, Senhor, porque Tu és Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Tu és Deus que ouve as orações de seus filhos e os livra de todo o mal. Que possamos sempre depositar a nossa confiança no Senhor. Nos ajude a compreender a Tua palavra e guardá-las em nossos corações. Em nome de Jesus, que eu te peço e te agradeço. Amém. Se esse conteúdo te ajudou a entender melhor o poder e o significado do capítulo 12 de Êxodo, então já deixa o like aqui embaixo porque isso mostra pro YouTube que esse tipo de vídeo é relevante e ajuda a espalhar a mensagem para mais pessoas. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. E agora eu quero saber de você. Qual parte do capítulo 12 mais tocou o seu coração? Comenta aqui embaixo. E lembre-se, leia a Bíblia e faça oração.